Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas na aula anterior. O nosso tema é função exponencial e logarítmica. Os objetivos são resolver problemas envolvendo funções, identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. Atividade 1. A seguir estão relacionadas algumas funções. Assinale qual delas é uma função exponencial crescente. Então, pessoal, para ser uma função exponencial crescente, eu vou escrever aqui o modelinho f de x igual a elevado na x. Essa é a forma genérica. Esse a, ele tem que ser um número maior que 1. Então, para que ela seja uma função crescente, o a tem que ser maior que 1. Se esse a ele é um número compreendido entre 1 e 0, ou seja, se ele é um número decimal, uma fração que está entre 0 e 1, essa função é decrescente. Então, a gente já repara o seguinte aqui, ó. A única que apresenta essa condição de a ser maior que 1 é a letra D. O 5 elevado na menos x vai ficar 1 sobre 5 elevado na x. A raiz de 3, aproximadamente 1,7 dividido por 2, nós teremos lá um valor entre 0 e 1. Vai dar 0,85 aproximadamente. Aqui é propriamente um número entre 0 e 1 na letra C. 0,1, né? Está ali mais próximo do zero. E a letra D satisfaz essa condição, né? O a base A, que é 10, maior que 1. E a letra E, 0,5, está entre 0 e 1, ali bem na metade. Então, é a letra D, ok? Número 2. A população P de certa cidade cresce de acordo com a função P de T igual a 56.000 vezes 1,01 elevado na T, onde T significa o tempo em anos. O gráfico que melhor representa essa função é, pessoal, essa função ela é uma função exponencial, ou seja, existe lá um fator elevado a um expoente t, que são os anos, que é o tempo em anos, vezes um número natural, que é 56.000. Então, se a gente pegar 56.000 e multiplicar, por exemplo, se eu pegar aqui 56.000 e multiplicar por 1,01 elevado na zero, vou chamar esse tempo aqui de zero. Todo número, com exceção do zero elevado na zero, é 1. Então, eu tenho 56.000 vezes, como eu falei, né, eu joguei o t aqui sendo zero. Todo número elevado na zero é 1. Todo número real, né? 56.000 vezes 1, que vai dar 56.000. Então, enquanto t é zero, o p de t, que é y, o eixo vertical, é 56.000. Ok? Repare que é uma função crescente, pois à medida que eu aumento esse t, que é em anos, os valores, esse gráfico, essa curva, ela é crescente, em sentido x positivo. No caso aqui, o eixo horizontal t, positivo. Se eu jogar, por exemplo, t sendo 1, um exemplo, vamos supor que 1 seja aqui, o que vai acontecer? Essa população vai aumentar. Pois olha só, eu vou pegar agora 56.000, p de 1, né? Vai ficar 56.000 vezes 1,01 elevado na t agora, que é em anos, como eu falei, eu joguei 1 agora. Então, p de 1 vai ficar 56.000 vezes 1,01 elevado na 1. Todo número elevado na 1 é ele mesmo, tá aqui, ó. Então, vai ficar p de 1, que é igual a 56.560. Dei pausa aqui, pessoal, fiz rapidão para a gente entender. Então, essa população, ela vai aumentando, ok? E isso vai acontecendo se eu jogar o t sendo 2 e por aí vai. Essa curva, ela é uma curva exponencial crescente. Então, é a letra B. Valeu? Vamos para a próxima. Número 3. A altura de uma planta dobra a cada mês durante certo período de sua vida e sua altura inicial é de 1 centímetro. A função h de x igual a 2 elevado na x representa essa situação, onde x representa o tempo decorrido. O gráfico que melhor ilustra o crescimento da planta em função do tempo é... Bom, x representa o tempo decorrido, então se a gente escreve da seguinte maneira, olha só. Se eu chamar aqui o x sendo 1, então eu tenho h de 1 que é igual a 2 elevado na 1, h de 1 é igual a 2 elevado na 1 é 2. Então, enquanto o x é 1, o h de 1, que é y vale quanto? 2. Nós temos esse par ordenado, o x sendo 1 e o y sendo 2. Onde a gente tem isso? Bom, aqui a gente não tem essa representação, mas está bem na cara aqui que é a letra A, né? Pois olha só, se eu fizer o x sendo 0, se eu falar que o x é 0, eu tenho 2 elevado na 0,
todo número real elevado na zero, com exceção do próprio zero, como eu já falei, é 1. Então, enquanto o x é zero, eu chamei aqui x sendo zero, o y nosso vale quanto? Vale 1. H de zero é y. Então, eu tenho aqui x sendo zero, y sendo 1. X sendo 1, y vale 2. E por aí vai. Foi o par ordenado que a gente achou aqui. Então, é a letra A. E até porque também, pessoal, é a única função exponencial crescente, tá? Repare que, como eu falei para vocês, toda função exponencial, se a base for maior que 1, ela é uma função crescente. Então, nem precisava desse raciocínio aqui, mas foi importante para a gente recordar um pouquinho. Vamos para o número 4. A população de uma cidade está estimada para daqui a x anos pela função f de x igual a 20 menos 1 sobre 2 elevado a x vezes 1000. A população dessa cidade no terceiro ano será igual a... Então, nós já sabemos que o x representa anos. E ele pergunta no terceiro ano, para x igual a 3. Então, basta substituir. Então, a gente vai ter aqui f de 3, x sendo 3, vai ficar 20 menos 1 sobre 2 elevado a 3 vezes 1000. Então, f de 3 é igual. Aqui vai ficar 20 menos 1 sobre 2 a terceira, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, vezes 1000. Aqui, pessoal, para você evitar ter que resolver 20 menos 1 oitavo, você pode usar a distributiva. Você pode pegar aqui 1000 vezes 20, basta repetir o 20, certo? Todo número vezes 1000, olha só, eu fiz 20 vezes 1, que dá 20, repete os 3 zeros aqui do 1000, deu isso aí, ó. Agora, esse carinha aqui com esse, né? Então, vai ficar 1000 vezes menos 1 oitavo vezes 1000, mais vezes menos dá menos. 1000 vezes 1 vai ficar 1000 sobre 8. Esse 8 é como se tivesse multiplicado 1 aqui no denominador, ok? Que nem aparece, né? Então, eu tenho f de 3, que é igual a 20.000, menos, eu posso dividir. Repare que esse número termina em 3 zeros, dá para dividir por 8, é divisível por 8. Então, eu vou pegar, vou fazer bem aqui no cantinho, 1000 dividido por 8. Como o 1 não dá, eu pego aqui o 10, que vai dar 1. 1 vezes 8, que dá 8. Subtraindo, fica 2. Desce o 0. Vai dar 2. 2 vezes 8, que dá 16. Subtraindo, fica 4. Desce esse outro 0. 40 dividido por 8, que dá 5. 5 vezes 8, 40. Fica 125. Então, nós temos f de 3 igual a 20.000 menos 125. Vamos fazer aqui a continha. Vamos recordar, né? Eu vou tirar aqui, não tem. Vou aqui no vizinho, não tem. Vem aqui, não tem, vem aqui também não, pega aqui emprestado. Ó. Aqui fica 1, aqui fica 10. Passa 1 para lá, né? Aqui fica 10, passa 1 para lá, aqui fica 9, aqui fica 10. Empresta 1 para lá, fica 9, aqui fica 10. 10 menos 5 dá 5. 9 tira 2, fica 7. 9 tira 1, fica 8. Desce esse 9 e desce esse 1. Então, é 19.875. Então, para daqui a 3 anos... a população será de 19.875, é a letra D. Número 5. Observe a figura a seguir. Ela representa uma rampa para manobras de skate. A parte da curva está associada à função h de x igual a 0,5 elevado na x menos 2. O gráfico da lei inversa da função descrita corresponde à função. Pessoal, essa questão aqui é uma revisão de função inversa. Para você resolver ela, você vai ter que lembrar que a inversa de uma função exponencial é a função logarítmica, tá? Então, se você já de cara consegue lembrar disso, já facilita muito o processo. E seguir dois caminhos básicos que é estudado lá na primeira série, quando você vê função inversa, que é trocar o x pelo y e depois isolar o y, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui no canto, vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, que h de x é a mesma coisa que y. Então, eu tenho y, que é igual a 0,5 elevado na x menos 2. Ok. Como eu já sei que é uma função inversa da logarítmica, ou a sua função inversa é a função logarítmica, eu vou fazer o seguinte, eu vou lembrar que log de a na base b é igual a c. E a gente, utilizando aquele processo, prometo para vocês, mais adiante, trazer uma revisão de logaritmo, funções exponenciais, visto que numa aula só fica um pouco vago estudar esses conceitos, né? Então, aqui vai ficar b elevado na c, que é igual a a. Então, eu posso dizer que a é igual a b elevado na c. Então,
Então vamos só lembrar aqui, ó. Eu tenho que A é igual a B elevado na C. Eu trouxe esse modelinho para cá, para a gente entender. Então fechou, pessoal. Agora, lembra dos passos que eu falei para vocês? Eu vou trocar o x pelo y. Então aqui vai ficar assim, ao invés desse y aqui, eu vou escrever x igual a 0,5. Agora eu tenho x menos 2, vai ficar y menos 2, certo? E eu vou aplicar o log aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Não sei se aqui vai caber, eu acho que eu vou fazer aqui em cima. Vai ficar assim, ó. Log, analisando esse modelo aqui, ó. Então vai ficar log de A na base B. Quem que é o nosso A? Olha só o modelo que eu trouxe aqui, ó. O log de A, então, é quem? É o log de x. Então vai ficar log de x na base B. O B é 0,5, é a base, que é igual a C. Quem que é o nosso C? Olha aqui, y menos 2. Y menos 2. Então, repetindo, você tem que lembrar que a inversa da função exponencial é a função logarítmica e trocar o x pelo y e depois isolar o y. Então, aqui vai ficar assim, ó. Se log de x na base 0,5 é igual a y menos 2, eu posso dizer que y menos 2 é igual a log de x na base 0,5, quase acabando. Falta só isolar o y agora. Eu vou pegar esse menos 2 e passar para lá. Então, vai ficar y igual, isolando o y, igual a log de x na base 0,5. O menos 2 passou para cá, mais 2. Aí você olha lá nas opções, não vê desse jeito, né? Então, a gente pode pegar esse 2 para ajustar mais ainda, né? A gente percebe aqui a letra B, né? A gente pega esse 2 e já joga ele aqui no início, para ficar bem ajustado ao modelo que ali está, né? Então, vai ficar y igual 2 positivo, mais o log de x na base 0,5. E para ficar mais ajustado ainda, a representação de uma função inversa pode ser escrito de que jeito? F elevado na menos 1, tá? Essa é a representação de uma função inversa. F na menos 1 é 2 mais o log de x na base 0,5. Fechou. Então, está aqui a nossa função inversa dessa exponencial. É a letra B, né? Dá para ver que é a letra B. Beleza, pessoal? Então, como eu falei, numa videoaula somente, fica um pouco difícil, né, relembrar desses conceitos. Eu prometo que mais para o final do bimestre, desse ciclo, eu vou trazer para vocês uma revisão aí de função exponencial, de função logarítmica, ok? Número 6. O gráfico da função y igual a log de x mais 1 é representado por... Aí nós temos essas representações, né, é uma função logarítmica. O passo aqui, pessoal, é você trabalhar com esse x aqui e descobrir y, já que é a variável dependente. Eu vou escrever y igual a log de x mais 1 e a gente entender aqui, ó. Então, se eu jogar 0 aqui para o x, como que vai ficar isso? Se eu chamar isso aqui de 0, 0 mais 1 dá log de 1. Então, eu estou jogando aqui o valor de 0 para o x, aí eu tenho o log de 1. O que é log de 1? Pessoal, quando não aparece a base é 10, tá? Ok? Então, eu tenho log de 1 na base 10. Toda vez que a base for 10 e o logaritmando aqui é 1, olha o que vai acontecer. O logaritmo é 0. Pois olha só, 10 elevado na 0 dá 1. Todo número real elevado na 0, com exceção do 0, claro, vai dar 1. Então, nosso y é 0, tá? Eu vou mudar isso aqui para vocês enxergarem melhor. Isso aqui fica assim, ó, log de x mais 1 igual a y, tá? Então, como eu falei, a base é 10. Se eu jogar aqui 0, fica tendo log de 1 na base 10, né? Joguei 0, log de 1 na base 10. Então, 10 elevado na quem para dar 1? Para dar esse 1. 10 elevado na 0 para dar esse 1. Então, enquanto o x é 0, o y também é 0. Aqui a gente já fechou, pessoal, já matou a questão. Então, se x é 0, o y também é 0. Onde acontece isso? A gente percebe, ó, repare que na letra C não corta lá na origem, tá? Na letra D a gente tem essa situação acontecendo, então é a letra D, ok? Repare aí que os outros não ocorre isso. Valeu, pessoal? Então, até a próxima aí com mais revisão.